Hoje você vai entender de uma vez por todas o que é a produtividade. Como a gente pode aplicar esse conceito no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente vê a produtividade sendo aplicada só em contextos de trabalho, de estudo, de tarefas que exigem produção mental muito profícua, muito aprofundada. Ou tarefas que exijam produção mental de forma muito aprofundada. E na verdade não, eu quero que a gente amplie nesse momento o entendimento desse conceito para que a gente possa aplicar em todas as áreas da nossa vida. E de fato compreender que a produtividade nada mais é do que o melhor uso dos seus recursos, para que você consiga agir, atuar em alta performance o tempo inteiro, seja no seu autocuidado, na sua atividade física, no seu trabalho, no seu relacionamento com os seus filhos, com a sua família, em qualquer área. E quando a gente está falando em qualquer área, qualquer uma mesmo. No momento que você compreender a melhor utilização dos recursos que você tem disponíveis para você na sua vida, você vai ser capaz de agir em alta performance o tempo inteiro. E é isso que eu quero que você entenda aqui hoje. Antes da gente entrar profundamente nesses dois atos e você de fato conseguir aplicar a produtividade e se tornar uma mulher produtiva na sua vida, eu quero que você entenda o que não é produtividade. Então, o primeiro momento é entender que produtividade não é fazer mais coisas em menos tempo. Isso é uma consequência de quem já está lá na frente e já compreende em larga medida seus objetivos e suas metas, tem clareza mental, tem uma rotina muito ajustada, uma mentalidade voltada para a realização e, por fim, uma disciplina muito bem conectada com a sua própria rotina. Não é disso que a gente está falando aqui agora. Nesse momento, eu quero que você entenda que, enquanto você estiver focado em fazer cada vez mais coisas, você não está necessariamente sendo produtivo. Porque quando você está focado em fazer mais coisas, você está olhando para o curto prazo. Você fala, qual é o máximo de tarefas que eu consigo fazer hoje? E aí as tarefas que você não conseguiu fazer, você joga para outro dia. E aquilo vai virando uma bola de neve de não realização. Porque o seu foco se torna naquilo que você não conseguiu cumprir. E aquilo vai sendo jogado de um dia para o outro e você nunca vai trabalhar em você a sua capacidade de realização. Você nunca vai parar para comemorar o seu sucesso daquilo que você fez, porque você está olhando para o curto prazo, você está olhando para o dia, no máximo para uma semana. E o que você não conseguiu fazer, você joga para outro dia. E no outro dia você começa como? Olhando para o que você não fez no dia anterior. Esse não é o nosso objetivo aqui. Enquanto você estiver nessa esfera, nesse looping de fazer cada vez mais coisas e sempre olhar para o que você não conseguiu fazer, a gente está numa esfera, está numa fase descendente da produtividade, na qual você não está optando pela sua qualidade de vida e muito menos pela sua alta performance. Eu quero que você pare de pensar em fazer mais coisas e eu quero que você seja capaz de observar o ambiente, observar o que tem disponível para você realizar, capaz de se compreender e se analisar como você está hoje, física e mentalmente, e como você vai conseguir executar essas tarefas. Isso é analisar os recursos disponíveis para que você seja produtiva naquele dia. E quando eu estou falando de produtividade aqui, eu estou falando de produzir melhor com os recursos disponíveis para você. Esse é o melhor conceito de produtividade que você pode usar na sua vida. E esse é o único que você consegue aplicar em todas as outras áreas. Jamais pense em fazer cada vez mais, pense em fazer cada vez melhor. E quando você conseguir atingir o seu nível de sucesso aqui em realizar suas tarefas com a melhor performance que você tiver, você então vai conseguir realizar automaticamente mais coisas. Porque você vai ter domínio, sim, de você e do que tem disponível para você executar. Então vamos para a parte prática? Eu quero que você pense agora no seu dia e como você o tornaria mais produtivo. Para isso, você precisa primeiro saber as suas prioridades, saber quais são as tarefas que são prioritárias, o que é mais importante, o que está mais conectado com os objetivos que você tem naquele dia, naquela semana, naquele prazo que você estabeleceu. Depois disso, você precisa entender qual é a parte do seu dia que você é mais produtivo. Tem pessoas que acordam com mais energia, tem pessoas que têm mais energia na parte da noite, algumas outras têm muita dificuldade na parte da manhã, mas não conseguem ver exatamente qual é o momento do dia que ela produz melhor. Para isso você vai precisar fazer alguns testes. Eu não vou trabalhar hoje a ideia aqui de cronotipo, isso fica para um outro vídeo, mas eu quero que você seja capaz de olhar para o seu dia e pensar, bom, de manhã eu sei que eu produzo melhor, então eu vou deixar a minha prioridade para fazer de manhã, porque o meu
pensamento está mais claro, a minha energia está melhor, o meu físico está mais ativo, então eu vou conseguir executar da melhor maneira possível a tarefa que eu tenho para realizar. Depois disso, é muito importante que você consiga se perceber, tanto fisicamente quanto mentalmente. Tem dias que você não está bem e que talvez não seja o melhor momento para você executar aquela tarefa que é prioritária. Você pode pensar em outras tarefas naquele momento. Escolher qual é a melhor tarefa de acordo com a sua energia é um ponto-chave para que você seja produtiva. Porque não adianta nada você já partir de uma tarefa que você sabe que você não vai conseguir realizar naquele dia porque você não está bem. Por qualquer outro motivo, seja um motivo pessoal, seja um motivo de, por exemplo, doença. Você não está bem aquele dia, fisicamente. Como é que você vai exigir de você que você entregue o melhor resultado numa tarefa de alta concentração se você está morrendo de dor de cabeça? É importante se perceber e se dar este devido respeito e valor para que você consiga entregar o melhor resultado. Pensa assim, é um dia que eu estou me sentindo mal, estou com muita dor de cabeça e eu preciso entregar um trabalho que me exige muita concentração mental. Quanto tempo eu vou demorar para fazer aquilo? Com dor de cabeça e sem dor de cabeça? Muito provavelmente, deixar aquilo planejado para um outro momento que você se sinta melhor é a melhor decisão que você vai poder tomar em termos de produtividade. Porque você vai conseguir executar aquela tarefa da melhor maneira possível. Possivelmente uma tarefa que você demoraria, sei lá, você demoraria provavelmente quase 3 horas para executar, você consegue fazer em 1 hora, quando você está com a sua energia da melhor maneira possível. Então esse é o nosso terceiro ponto. O quarto ponto para que você seja uma pessoa produtiva é entender quais recursos tem disponíveis para você. Se a tarefa que você precisa executar depende, por exemplo, de um computador que não está aqui hoje, ou de um tênis específico que ainda não chegou, ou de uma organização familiar que naquele momento não está presente, não insista em ter a alta performance, ou seja, em exigir um resultado que você, diante do ambiente que está presente, não vai ser capaz de executar. Então, quando a gente pensa em produtividade, são 2 atos fundamentais para que você consiga aplicar esse conceito na sua vida. Não insista em exigir de você o máximo de performance quando você não tem esse básico. Quando você está fazendo isso, você está sendo injusto com você. Porque você vai exigir uma alta performance, um resultado incrível, se você não tem a base para fazer isso. Principalmente, se você pensar em exigir cada vez mais quantidade de resultado para você diretamente estará exigindo menos qualidade. Quanto mais quantidade com menos qualidade, mais curta é a sua caminhada. Você não vai conseguir chegar longe com a sua produtividade. Você está olhando para o curto prazo, você está olhando para o dia de hoje, qual é o máximo de coisas que eu consigo fazer hoje, nessa semana, nesse mês. Pensa um pouquinho mais longe e executa isso de uma maneira melhor, mais ajustada, que aloque de forma mais eficiente os seus recursos. Então hoje, eu quero que você pense na produtividade como alta performance. E alta performance exige também escolhas de negação. Quando você fala, eu não vou fazer essa tarefa prioritária aqui hoje, porque eu não estou me sentindo bem para fazer. Eu vou deixar para fazer na parte da tarde, porque eu sei que eu tenho mais energia na parte da tarde. Isso é uma escolha muito sábia e é necessariamente uma escolha produtiva, na qual você vai conseguir colher os melhores resultados para esse plano que você estabeleceu para você. Então leve em consideração esses 2 grandes atos para que você consiga ser uma pessoa produtiva. Primeiro ato, não pense nunca em fazer apenas mais coisas. Pense sempre em primeiro fazer melhor, para depois fazer mais. Essa é a primeira regra da produtividade aplicada à nossa vida real. Segunda regra, tenha domínio dos recursos que estão à sua disposição. Primeiro, as suas prioridades, saiba quais são, saiba escolher quais tarefas vai fazer em qual momento. Segundo, entenda qual momento do dia você é mais produtiva, qual momento você facilmente tem mais foco e concentração. Isso é importante para que você gaste menos tempo executando as tarefas de forma melhor. Terceiro, se entenda e se conheça. Saiba se a sua energia está adequada para aquele momento de realização, seja mentalmente ou fisicamente, ou se tem alguma coisa atrapalhando que você possa tomar uma decisão e melhorar essa condição para talvez executar uma tarefa depois. Você está com dor de cabeça agora e precisa escrever uma monografia ou precisa fazer uma planilha muito importante de controle de valores, talvez não seja o momento mais indicado. E por último, verifique se o ambiente está adequado para que a sua produção seja na melhor performance possível. Mesa minimamente organizada, barulhos, tem algum barulho que você possa controlar, tem algo que você possa esperar acontecer,
Tem algum método que dependa de algum objeto específico? Ou seja, você tem que fazer uma corrida porque você está se preparando para uma maratona. Se o seu tênis ainda não chegou, você precisa de algum objeto específico para esse treino e ainda não tem. É agora o melhor momento de fazer o seu treino de alta performance? Talvez não. A hora que você consegue compreender que o objetivo não é fazer mais e sim fazer melhor no longo prazo, a sua qualidade de vida muda. Por quê? Você vai parar de se exigir algo que você não vai ser capaz de entregar, porque você precisa controlar essas outras variáveis aqui para que saiba que você está entregando a sua melhor performance. Então pensa nisso antes de se cobrar e de olhar para o que você não conseguiu fazer no dia anterior e tome decisões conscientes. Planeje não só a sua organização de ambiente, mas a sua energia. Observe como você se sente. Estabeleça quais são as suas prioridades e, principalmente, qual parte do dia você está melhor para executar aquela tarefa. Sem isso, não tem produtividade. Só tem cobrança sem fundamento que vai te fazer entrar num looping de ai, mas eu não consigo fazer, faltou fazer isso aqui, você começa a se cobrar e isso vai te desmotivar ao longo do tempo. Então, se você quer percorrer um caminho longo de alta performance com muito resultado, pense sempre nisso. Produzir melhor e depois, então, produzir mais. Um beijo.